Olá meus amigos, minhas amigas, Dr. Gabriel aqui. Hoje eu vou falar com você sobre um problema muito comum que é a hérnia de disco. Você já ouviu falar em hérnia de disco? Eu vou falar para você o que é hérnia de disco, quais são os sintomas, quais os sinais que você pode estar sofrendo que podem indicar uma hérnia de disco e quais são os tratamentos efetivos que eu acredito para hérnia de disco. Mas fique aqui até o final, que no final eu vou mostrar um exercício simples que você pode começar a fazer hoje na sua casa para ativar o músculo que é conhecido como o protetor da coluna. É um músculo muito importante para você fortalecer a sua coluna, estabilizar e evitar o desgaste e o aparecimento de uma hérnia de disco. Tá bom? Então fica comigo aqui que esse vídeo é muito importante para a sua saúde. Eu sou o Dr. Gabriel Azini, eu sou médico, ortopedista, também tenho especialização em medicina do esporte, sou pesquisador e professor em medicina regenerativa e atendo na cidade de Londres, na Inglaterra, e também na minha clínica Regeneres Clinic em São Paulo. E vamos começar aqui. O que é uma hérnia de disco? A hérnia de disco é justamente quando tem um extravasamento do interior do disco. Mas o que é disco? Você está vendo nessa imagem aqui que o disco, isso é uma vértebra, né? Um corte da vértebra, e o disco é essa parte de baixo aqui. Então essa parte azul do disco, essa parte azul, é justamente o anel fibroso. O que é anel fibroso? É como se fosse uma bolsa, né? Que segura esse conteúdo dentro do disco, que é o núcleo pulposo. Então, se o anel fibroso, que é essa parte mais rígida, mais dura da coluna, se rompe, ele pode deixar vazar o núcleo pulposo, que é uma substância gelatinosa muito parecida com a água. E quando vaza esse núcleo, né, passa pelo onde está o anel fibroso, a gente chama de hérnia de disco. E qual que é o problema? O problema é que, dependendo do local que esse interior tem extravasamento, que ocorre essa saída do conteúdo do disco, ele pode causar compressões nos nervos. E causando a compressão no nervo, a gente dá a conhecida como ciatalgia, que é a compressão do nervo ciático. Você provavelmente já ouviu alguém falando que tem problema no nervo ciático. É justamente isso, quando a hérnia de disco ela extravasa e comprime, pinça esse nervo ciático. Então, muito importante você ver essa imagem aqui, que é uma imagem mostrando um extravasamento da hérnia de disco comprimindo o nervo. Ela pinça o nervo entre o osso da vértebra, né, dos ossos da coluna, e essa hérnia de disco achatando esse nervo, podendo dar alguns sintomas que a gente vai discutir logo mais. E qual o exame muito importante para avaliar a hérnia de disco? Geralmente, o raio-x não consegue verificar, porque o raio-x é um exame muito importante para ver estruturas ósseas, mas com raio-x a gente não tem ideia exata de como está o disco, como estão os ligamentos, como está a massa muscular na sua coluna. Então, geralmente, a gente tem que pedir uma ressonância nuclear magnética da coluna vertebral para justamente saber como estão os seus discos. E você vê nessa parte aqui, esses quadradinhos aqui são as vértebras, e entre cada corpo vertebral você tem um espaço que está meio esbranquiçado, né? Meio claro, que é o disco, que nada mais é do que uma cartilagem fibroelástica que amortece para evitar de um osso da vértebra ficar batendo no outro osso. Então, esse disco é muito importante para dar estrutura, né, sustentação à nossa coluna e para amortecer os impactos quando a gente anda, quando a gente corre, quando a gente salta, para proteger a nossa coluna. E você pode ver ali que esse disquinho aqui que está mais embaixo, ele está, em vez de estar branco dentro, ele está preto, quase totalmente preto, e está vazando para dentro do canal medular, que é onde passam os nossos nervos. Então, diferente dos outros discos que estão branquinhos, sem invadir esse canal branco, né, que é o canal medular, onde passam os nossos nervos, esse último aqui, que é o L5-S1, né, entre a quinta vértebra lombar e a primeira sacral, existe uma protusão que está comprimido os nervos. Isso é uma imagem sugestiva da ressonância magnética de que você tem uma hérnia de disco. E quais são os principais
sintomas de hérnia de disco? A gente sabe que é uma causa frequente de dor na coluna lombar. Então ele geralmente dá dor nessa região posterior, uma região que você piora muitas vezes se você fica sentado muito tempo, se você tenta agachar, e muitas vezes ela causa uma contratura muscular que você fica até torto, andando meio torto. Então é muito comum ver pessoas que têm problema de hérnia de disco que andam meio torto, assim virado para o lado, que é justamente a nossa musculatura em volta da coluna tentando dar uma sustentação, equilibrar para diminuir aquele pensamento daquele nervo. Então é muito comum esse tipo de sintoma que é a dor na coluna lombar. Outros sintomas que podem ter são mais distantes, ou por exemplo, se é uma hérnia da lombar dos membros inferiores, e se é uma hérnia, por exemplo, da coluna cervical, da região do nosso pescoço, pode dar sintomas nos membros superiores, nos braços. Quais são os sintomas? Pode dar dor irradiada no braço ou na perna, você pode ter formigamento, que é como se tivesse aquelas pontadinhas pequenas e perda da sensibilidade nessa região, e pode até ter perda de força, tanto do braço quanto da perna, dependendo onde é a sua hérnia de disco. Então, você vê aqui nessa imagem, né, de uma pessoa com braços abertos, quais são os locais de compressão que pode ter uma hérnia de disco, de pinçamento do nervo na coluna cervical, e qual a região que ele irradia para o braço. Então você vê que se ele irradia para essa região aqui, se tem formigamento ou perda da sensibilidade nessa região aqui, você pode estar com a compressão na raiz de C7. Se seu formigamento, seus sintomas, a sua dor é nessa região, nesses dois últimos dedos aqui, você pode estar com uma compressão, com uma hérnia de disco comprimindo o nervo de C8, e assim você pode ver outras regiões também. Então, muito comum essa dor irradiada. Já quando é uma hérnia lombar, que é uma hérnia muito comum, a gente segue esse diagrama aqui, que são os dermátomos da coluna lombar. E um local muito comum de compressão é na raiz de L5, que é uma das raízes que formam o nervo ciático. E essa dor na compressão da L5 pode dar uma dor na face lateral aqui da coxa, né? Essa face de fora da coxa, e lateral da panturrilha, e pode ir até o pé. Então é muito comum quando uma pessoa tem uma hérnia de disco, comprime a raiz de L5, a raiz que sai embaixo do corpo vertebral de L5, entre L5 e S1, você ter essa dor que irradia, que a gente chama de ciática, que vai irradiando, vai descendo pela sua perna, que é uma dor muito limitante. Preste atenção aqui, um tema, uma parte muito importante desse vídeo. Existe um músculo que estabiliza a nossa coluna, que é conhecido como guardião da coluna. Por quê? Porque ele está colado em toda a nossa vértebra, desde a nossa cabeça até o nosso sacro, lá o meio do nosso glúteo. Então, esse músculo, você pode ver na imagem, que ele vai lá de cima da nuca até lá embaixo, e é um músculo chamado multífidos longo. Então, o músculo multífidos longo é muito importante para estabilizar. Acontece que uma pessoa, em média, passa de 6 a 8 horas sentado. Então você que está assistindo esse vídeo, provavelmente você passa entre 6 e 8 horas sentado. E quando a gente está nessa posição sentada, a gente vai atrofiando esse músculo. O que é atrofiando? A gente vai perdendo força, perdendo massa muscular. E esse músculo, que é o guardião da coluna, ele para de proteger a nossa coluna vertebral. Então, ele pode ter atrofia desde aqui da nuca, onde ele se inicia, até lá embaixo na coluna lombar. E quando ele atrofia, você começa a sobrecarregar a sua coluna, sobrecarregar a sua vértebra, sobrecarregar o seu disco, e isso pode acelerar um desgaste na sua coluna, levando inclusive a problemas como esse que a gente está falando hoje, que é a hérnia de disco. E existe um exercício muito interessante que eu faço pelo menos 3 vezes por semana para fortalecer esse multífidos na região da coluna lombar, que é um exercício que você já viu provavelmente alguém na academia ou já fez, que é a elevação pélvica. Você pode ver que você senta, né, deita numa superfície mais rígida, com o joelho dobrado, e tenta depois elevar
a sua pelve, né, o seu quadril, por alguns segundos, deixando o seu tronco seguindo o mesmo eixo da sua coxa. Então você segura essa posição entre 10 e 30 segundos, depois relaxa e pode repetir isso algumas vezes, entre 4 e 10 vezes, e você vai ver que existe um tensionamento, um enrijecimento da região em volta da sua coluna, na sua lombar, que é justamente onde está esse músculo chamado multífido. Então, muito importante esse exercício. E quais são os tratamentos da hérnia de disco? Muita gente tem medo da hérnia de disco porque já ouviu falar de alguém que fez uma cirurgia da hérnia de disco e pode ter ficado boa, ou muitas vezes também não tem um resultado muito bom. O que acontece? A gente tem medo da cirurgia da hérnia de disco, mas é importante que você saiba que apenas 5% das pessoas que sofrem com hérnia de disco vão precisar fazer uma cirurgia. E existem alguns sintomas, alguns sinais que são de perigo que você deve procurar um médico urgentemente se você tem, que é, por exemplo, uma anestesia em célula que a gente sente. Por exemplo, essa região no meio das suas coxas, da sua região genital, está anestesiada. Ou se você perder o controle da sua urina, controle das suas fezes, que a gente chama o controle esfinteriano, né, que são os músculos que seguram a urina, o músculo que segura as suas fezes. Então, se você perde o controle, quer dizer que a sua hérnia de disco está muito grave, você pode precisar de uma cirurgia com urgência. Mas 95% dos casos, felizmente, se bem tratados, não vão precisar de uma cirurgia. E qual é o tratamento que eu utilizo, tanto aqui em Londres, como na Regeneres Clinic de São Paulo, que a gente inaugurou esse ano de 2023, são os protocolos regenerativos integrados. O que é esse protocolo regenerativo integrado? A gente trata o paciente como um todo. Então, o paciente que tem uma hérnia de disco, o problema não é só do disco. Ele tem problema muitas vezes no osso, nos ligamentos, nessa musculatura em volta da coluna e problemas no corpo como um todo, como deficiências de vitaminas, de minerais, de proteínas. Então a gente tem que ver o paciente como um todo. E o protocolo regenerativo integrado, a gente faz uma reposição utilizando vários nutrientes e ingredientes naturais para melhorar a capacidade regenerativa do organismo do paciente, estimula ele com alguns equipamentos de alta tecnologia. Então a gente botou em São Paulo um Supramáximos Regen, que foi o primeiro equipamento desse no Brasil, que faz uma ativação supramáxima dos músculos e acelera a reabilitação das articulações, ativando células regenerativas com ondas eletromagnéticas que não causam câncer, não são radioativas. São ondas que não fazem mal para a nossa saúde, pelo contrário, só fazem bem. Então a gente, além da alimentação, faz essa ativação eletromagnética e, associado a isso, vem a cereja do bolo, que são os tratamentos biológicos. O que são tratamentos biológicos? Tratamentos biológicos são injeções que a gente faz, guiada por ultrassonografia, né, para achar exatamente o local do problema que o paciente está tendo, com substâncias que estimulam a regeneração das células, estimulam as nossas células a começarem uma regeneração mais rápida. E que tipo de tratamento existem regenerativos? Então, muito feito é a proloterapia, que a gente, através de nutrientes, a gente estimula uma regeneração daquela região que está inflamada, que está sofrida, degenerada. Outros tratamentos regenerativos, eu faço muito aqui na Inglaterra, o plasma rico em plaquetas, que a gente retira o sangue do paciente, separa as plaquetas, que são células regenerativas, e vai com ultrassom, aplica na região da coluna, né? Um paciente que sofre com hérnia de disco, aplica nessa região do multífido para fortalecer o multífido. Então, é um tratamento, além do protocolo regenerativo integrado, né? A gente usa os protocolos biológicos para ativar a recuperação. E graças a Deus, a gente tem um resultado muito bom com esses tratamentos regenerativos, evitando muitas pessoas de ir por uma mesa de cirurgia, que eu tenho certeza que ninguém quer fazer cirurgia, nem nós médicos queremos sofrer uma cirurgia se nós temos um problema. Então, preste atenção nisso. Se você quiser mais conteúdos de saúde, procure aqui no meu canal do YouTube, no Facebook, no Instagram, que eu estou sempre postando conteúdos para ajudar você a tomar o controle da sua saúde. Olá, meus amigos, minhas amigas, Dr. Gabriel aqui. Eu queria convidar
você por uma live incrível que eu vou explicar como você ter resultados com a suplementação, como escolher os suplementos certos e comprar suplementos de qualidade, economizando, não gastando muito, para ter resultados se você sofre com dores articulares e acredita que os suplementos podem sim te ajudar. Eu vou fazer uma aula exclusiva e eu quero te convidar para se inscrever nessa aula clicando no link que está aqui embaixo na descrição desse vídeo. A aula vai ser na quinta-feira, dia 13 de abril, semana que vem, então dia 13 de abril de 2023, na quinta-feira, mas precisa se inscrever para garantir o seu lugar nessa aula ao vivo, onde você vai poder também trazer as suas perguntas. Até lá! Obrigado por ficar comigo até aqui, a gente se vê no próximo vídeo.